nestes outros níveis, que são os níveis mais comuns, inclusive, os mais brutos, será que numa relação sexual como essa, os cuidados são os mesmos? O merecimento é o mesmo? A espiritualidade age da mesma forma? E aqui ele desenvolve esta reflexão. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. E no livro Evolução em Dois Mundos, que é um outro livro do André Luiz, ele esmiuça um pouco mais essa diferença de gradação entre espíritos, classificando em 3 grupos, portanto, de reencarnações. E ele diz o seguinte: espíritos categoricamente superiores, tá? Que é uma exceção, né? Que são espíritos um número bem menor na reencarnação do planeta. Quase sempre se dá em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta guarida. Podem plasmar por si mesmos, e não raro a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então, entre espíritos mais evoluídos, eles próprios são aqueles que gerenciam o processo reencarnatório, e eles têm uma ascendência sobre a questão hereditária. Eles podem, inclusive, interferir de maneira mais decisiva em processos que são conhecidos como os de mutações. As mutações que se dão na genética frequentemente se dão em ocasiões especiais onde espíritos de outra natureza encarnam, promovendo a ativação de determinados genes que estão desligados e promovendo, portanto, mudanças significativas no decurso da história da humanidade. Para quem conhece a obra do Darwin, a evolução das espécies, era uma das perguntas que o Darwin se fazia. Como é que as espécies evoluem? Como que se modificam? Né? E a resposta se deu exatamente através, porque ele constatou que havia uma descendência interligada entre as espécies. Isso ele constatou. Né? Ele percebeu que umas espécies descendem das outras, que o homem veio de uma linhagem dos primatas. Ele percebeu que existem, por mecanismos de adaptação de ambiente, determinadas transformações que se dão ao decurso de eras, de milênios, conforme as necessidades das raças. Mas ele não entendia muito bem, até porque o Darwin, quando lançou a Origem das Espécies, foi em 1805, foi depois do Evangelho, do Livro dos Espíritos, foi em 1859, o Livro dos Espíritos foi em 1857, ele lançou em 1859, e tem uma história muito interessante do Darwin, porque havia um outro pesquisador, o Russell Wallace, que se tornou espírita, conheceu a obra de Kardec depois, se tornou espírita, que junto com o Darwin, foi contemporâneo do Darwin, chegou às mesmas conclusões. Ele era inglês também, e ele mandou trabalhos para o Darwin, constatando chegando à mesma conclusão da natureza da evolução das espécies. E o Darwin, eu achei muito honesto da parte dele, que colocou na introdução do livro, que baseado nisso, ele ainda ia demorar mais para editar o livro, mas sabendo que muitos outros já estavam escrevendo, chegando à mesma conclusão, ele se apressou em escrever para que a obra fosse dele. Né?
E ele agradeceu ao Russell Wallace. Eu achei engraçado que ele colocou isso na obra, né? Dizendo, olha, eu andei recebendo umas comunicações, então eu me apressei para editar, e ele ficou com a fama, de fato, né? Do criador, do descobridor da teoria da evolução. Mas se tornaram grandes amigos, porque o Darwin, ele era de uma família já conceituada, o pai dele, do Darwin, ele era famoso já também, de uma estirpe nobre de Londres. Então, o Russell Wallace, que não era tão conhecido, ele reconheceu que se partisse dele, não teria a repercussão necessária, que teria que ser o Darwin que encaminhasse a notícia ao mundo da evolução das espécies. Então ele disse para o Darwin, não, tem que ser tu a editar. Eles entraram em acordo, né? E o Darwin reconhece então essa nobreza do Russell Wallace, que em 1865 conhece o fenômeno das mesas girantes em paredes e se torna espírita, já revelando que aquela nobreza da alma dele tinha tudo a ver com a doutrina que ele iria abraçar logo depois. Então, mas até essa data de 1865, o Mendel não havia trazido ao mundo as leis da genética. O Mendel foi trazer as leis da genética em 1868, 69. Um pouquinho antes de Pasteur dizer, né, no Instituto Pasteur, da existência dos micro-organismos. Vejam que esses espíritos, eles reencarnam juntos. Todos na mesma época. Cada um trazendo algumas informações relevantes. O Darwin a respeito da evolução das espécies, o Mendel trazendo a respeito da genética, o Kardec a codificação do espiritismo, o Pasteur a respeito dos micro-organismos e posteriormente, logo depois, segundo Freud, através do psiquismo. Então vejam que existe uma ordem no universo que faz com que também as descobertas também se deem encadeadas. Então, surge a partir das leis da genética a informação posterior do conceito das mutações, que são as mutações que promovem essas mudanças, né, nos estados que são morfológicos das raças. Uma questão para esse ponto, mas eu acho que eu tenho dúvidas. Em relação ao mundo espiritual, também houve essa evolução que nem teve, tipo assim, toda essa evolução. Como é que é isso? Assim, quando é que... Porque assim, para mim fica difícil de entender como é que fica. Assim, ó, aí foi a mesmo tipo assim, do acompanhamento. O que acontece é assim, é que quando a gente pensa na evolução, a gente pensa em evolução de espíritos e encarnados só na Terra. Mas esses espíritos mais evoluídos, eles não fizeram o seu processo evolutivo na Terra. Eles fizeram o seu processo evolutivo em outros planetas. E de tempos em tempos eles vêm em grande número para as outras moradas, como dizia Jesus, da casa do Pai. E é na Terra. Então foi o caso dos capelinos, né, que constituíram os egípcios, as raças dos maias, dos incas, dos astecas. Eram espíritos já de outras constelações que vieram para cá. E ao encarnarem aqui, promovem as mutações. Né? Por que hoje o nosso cérebro ele tem um potencial não utilizado ainda pelos humanos comuns? Vocês nunca ouviram falar que a gente usa 1/10 do nosso cérebro? Isso está sendo questionado hoje, se é realmente assim. Mas parece que realmente a gente não usa todo o potencial do nosso cérebro. Isso é uma realidade, né? A nossa potencialidade não é totalmente utilizada. Como que se nós somos o cérebro, conforme os materialistas, tem uma parte do nosso cérebro que não é utilizada? Se nós somos o cérebro, fica mais fácil pensar que nós somos o motoristas e nós temos uma Ferrari. E nós estávamos acostumados a usar um Fiat Uno. Apenas, um carro bom, né? E de repente entra numa Ferrari. E a pessoa anda devagarinho. E quem anda assim, mas tem uma Ferrari, mas ele não sabe dirigir Ferrari. Pois é, o nosso corpo é uma Ferrari. E nós somos espíritos no livro. Mas então quem é que construiu essa Ferrari? Espíritos mais evoluídos que vieram, habitaram o planeta, constituíram uma nova genética e voltaram para os seus planos.
e os corpos físicos continuaram. Essa é uma hipótese do espiritismo, isso não foi inventado ainda pela ciência, obviamente, que é materialista. Então, a evolução espiritual se dá em 2 planos. Tá? Então, mas isso eu acho que é um outro assunto que a gente pode, para não perder o foco, porque eu quero trazer para vocês, em outras oportunidades a gente pode trazer essa questão de como se dá, né? Porque parece, segundo algumas informações espirituais, que assim como aconteceu lá no Egito, que vieram raças mais evoluídas naquela época para impulsionar o planeta, parece que nós estamos vivendo novamente uma era semelhante àquela. E algumas informações nos chegam de que determinados espíritos estão reencarnando no planeta e que trazem outras bagagens que farão do planeta um planeta diferente do que nós já estamos acostumados. Ainda bem, já não vem cedo, já vem tarde. Estamos precisando de oxigênio, sob o ponto de vista evolutivo. E para nós não é surpresa. Se nós olharmos essas crianças que estão aparecendo todos os dias na internet, já com 2 anos de idade, dando lições nos pais. Vocês viram aquela do polvo? Questionando a mãe, mas o polvo, então o polvo morreu para a gente comer ele? Mas mãe, a gente não devia matar os animais para se alimentar deles? E foi fazendo, e a mãe começou a chorar, e elas, mas tu tá chorando, mãe? Ela disse, mas é que eu estou emocionada de ver, tu não tem 2 anos falando uma coisa muito bonita. Aí ela disse assim, mas então se tu tá sentindo é porque eu estou falando alguma coisa muito importante. Meu Deus, um pouquinho, 2 anos de idade. Essa é uma nova Ferrari que está vindo aí, né? Então, aqui casa com essa informação de que espíritos superiores, eles imprimem novos moldes no processo reencarnatório e na genética também. Agora, os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, ou seja, são atraídos de uma forma automática, não tem estado de consciência, não se dão conta, não tem evolução suficiente para ter controle sobre isso. Estamos aqui, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Vejam só, espíritos mais inferiores nascem quase que submetidos completamente às leis da genética. Então vai obedecer a um plano mais automático das leis da hereditariedade. Como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o fator ambiental. Quer dizer, assim como a gente larga uma semente na terra e ela brota natural, muitos espíritos reencarnam assim, como uma semente que encontra a terra fértil do útero e pelas leis naturais da genética facultam o seu processo reencarnatório. Portanto, para esses que reencarnam em grandes massas, reencarnam movidos pelas leis naturais, sem necessidade de tanto detalhamento, né? De tantas especificações e tantos cuidados espirituais superiores. É como se fosse uma produção em série. Mas aí essas mães também têm uma ligação com esse respeito. Exato, quer dizer, a Flávia está colocando muito bem. Não por acaso, obviamente, que estes espíritos que reencarnam nessas famílias têm ligação magnética com essa família também, né? Quer dizer, aquela mãe que tem aquele filho não é um filho estranho a ela, e ela não é uma mãe estranha a ele. Eles têm ligações do passado, mas o grau evolutivo deles não permite que haja naquela reencarnação maiores elaborações, se dá de uma forma mais automática, mas as ligações de sintonia são as mesmas. Seria também como as reencarnações
Muitas vezes são as chamadas reencarnações compulsórias. Espíritos muito endurecidos, espíritos muito revoltados, rebeldes, teimosos, inferiores, são obrigados muitas vezes a reencarnar. Eles não querem, né? Porque sabem que terão que passar por padecimentos. Mas eles são atraídos de uma maneira incontrolável para o plano físico, né? E reencarnam por forças compulsórias, porque ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Isso é uma lei. Ou se evolui pelo amor, ou se evolui pelo automatismo natural das necessidades evolutivas de crescimento, né? Aquele livro Memórias de um Suicida também, exatamente esse assunto está falando. Eles reencarnam, né, muitas das vezes com deficiências, né, aonde eles tiraram surdos, né, infantis, né, mudos, se foi... Olha, aquele livro é... O Divaldo conta uma história muito bonita. Eu acho que hoje não vai dar tempo, mas eu prometo trazer para vocês, uns 10 minutos, uma parte de uma palestra dele, que ele conta, uma irmã dele se suicidou em 1939, né? A irmã do Divaldo Franco se suicidou. E depois ela reencarna e vai ser entregue lá na Mansão do Caminho, a obra que ele inicia. Uma palestra dele, eu tenho gravado isso aí. Vamos ver, mas vamos indo. Eu li hoje de manhã no jornal lá da pediatria, até pedi para uma colega, que eu fiquei meio impressionada, e agora com isso estou querendo entender. É uma história que aconteceu aqui no nosso hospital. Uma mãe teve 2 gêmeos, um de 640 gramas e outro um quilo, 400 e qualquer coisa. Ela não tem a de 1 quilo, 400, faleceu assim. E a pequenininha, de 648 gramas, vai ter a... Eu fiquei impressionada, chamei a Angelina gigante, que tinha o dobro do peso, né? E ela, sério. Por que a que aparentemente teria mais condições de vingar não aguentou e a menorzinha... Olha, o que muitas vezes acontece nessas situações é que para que a que tinha 600 e poucas gramas sobrevivesse, ela precisaria ter reencarnado durante aquele tempo com uma outra de 1400. Porque muitas vezes o espírito só vai ter força para permanecer se ele vier junto com alguma outra alma que tem afinidade, que lhe dá combustível para ela conseguir passar. Uma vez atingido o objetivo, ela vai por conta própria. Vocês lembram aquelas sondas espaciais que são largadas do planeta, que vão ser jogadas no espaço, os foguetes? Eles são lançados num tamanho muito maior do que chegam na estratosfera. Em dado momento, a base deles se desprende e cai no deserto. É tudo calculado. Mas é o que faz a força propulsora para eles conseguirem romper a barreira da atmosfera. Não é? Então, alguns espíritos reencarnam como se fossem sondas espaciais. Para que consiga vingar, o outro precisa funcionar como um êmbolo, né? Que ejeta, que lhe dá condições para poder reencarnar. Mas isso é uma possibilidade, né? Outras vezes tem outras coisas que a gente não sabe. E aqui ele diz, entre ambas as classes, portanto, entre os superiores e os inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução. E é o nosso caso, né? Nem tão bons assim, mas também nem tão maus assim. Portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Quem está interessado por esse tipo de assunto, como nós aqui, já veio nessa condição. Já veio nessa condição. Esse assunto que vocês estão ouvindo agora aqui não é novidade para vocês. Em algum momento vocês já, ou dormindo, tiveram alguma palestra no plano espiritual que ouviram, ou antes de nascer já tinham alguma informação, demorou um pouco para chegar aqui, mas agora está chegando, mas já carregavam consigo alguma coisa que atraiu para cá. Porque muita gente passa na frente aqui todos os dias e não sabe nem que existe isso, né? Outras pessoas se interessam.
Essas que se interessam somos espíritos de mediana evolução, que já temos alguma capacidade de novos aprendizados e, portanto, contamos com essas informações para fortalecer o nosso processo evolutivo e também para levar para a nossa área de atividade esses conhecimentos. O que acontece com muitos de nós é que nós não damos muito valor para eles, né? E acabamos, às vezes, não utilizando esse tesouro que nós temos com a finalidade que teríamos de expandir, de propagar, né, essas informações em proveito nosso e em proveito dos outros. Mas tem mais coisa aqui. Essa coisa da reencarnação não acaba assim. Aí ele pergunta: meu amigo, o que significa a palavra completista? Pois é, eu acabei de falar agora uma coisa que já é o anúncio deste ponto. Muitos de nós temos recursos enormes e não utilizamos, né? Algumas pessoas têm possibilidade de fazer muito e fazer nada, ou muito pouco. E aí ele pergunta: o que significa completista? É uma parte da obra, né, do Missionários da Luz. E aí o Alexandre diz o seguinte: é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. E conclui: o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Primeiro parágrafo. Portanto, o que é completista? É a pessoa que reencarna, tem um corpo físico saudável e ele aproveita a sua saúde física, os seus recursos, em todos os seus potenciais. Seja cuidando fisicamente de si mesmo, através da saúde, através dos cuidados naturais, biológicos, cuidando do corpo, mas não apenas isso, cuidando das suas qualidades, dos seus potenciais como pessoa humana e como espírito, né? Então o completista é aquele que reencarna com um potencial para viver 80 anos, 90 anos e vive os 90 anos, fisicamente. Mas não apenas vive os 90 anos, ele vive bem os 90 anos. Ele transforma a sua vida numa vida produtiva. Passa a viver de uma maneira que possa servir a sua vida para si, mas não apenas para si, para os outros também, né? Fora desse molde egoísta que a gente vive, na maior parte das vezes, na nossa cultura, onde o que vale é o que apenas a pessoa vai ganhar. Dentro deste paradigma, isso serve para que a gente tenha uma vida decente, mas não pode ficar só nisso. Nossa vida é para além disso, né? Então ele diz ali que se designa os raros irmãos. Os espíritos superiores dizem, André Luiz, que a maioria de nós desencarna antes da hora. A maioria de nós ou desencarna antes da hora, ou desencarna na hora, faltando fazer muito o que tinha que ter feito. Somos suicidas. Ou como uma espécie de suicidas inconscientes, porque bebeu demais, fumou demais, odiou demais, perdoou de menos, isso destruiu a saúde, né? Nós sabemos disso. Ou então, quando volta para o plano espiritual, não fez a metade daquilo que poderia ter feito. E aí chega no plano espiritual e diz assim: puxa vida, eu poderia ter feito muito mais. Olha só o que eu tinha. Completistas, né? Um completista, ele pode chegar ao final de uma existência e ter, através da sua vida, uma vida produtiva. Mas pode também ser um completista através de uma doença. Muitas pessoas que estão, muitas vezes, passando por momentos finais de uma doença grave, por exemplo, e que não desencarnam, e nós conhecemos pessoas que às vezes ficam anos. E às vezes a gente pergunta, mas o que ela está aproveitando ali?
está completando um processo que é necessário a ela. É como se fosse uma fruta que precisa tirar todo o suco, para que quando se desligue daquele corpo físico não fique nada ali pendente. E possa chegar no plano espiritual, assim como na comparação com uma borboleta, que depois do processo de casulo, de histólise, né, de quebrar os tecidos da lagarta, ela somente sai como borboleta se aquele processo estiver completo. Se a gente chega ali e corta para dar uma forcinha para facilitar, as asas não se fazem fortes e ela não se transforma em borboleta. Né? Então aí é um processo expiatório, normalmente são processos expiatórios, são coisas que a pessoa já traz de outras encarnações que ela precisa passar para chegar no plano espiritual leve. Eu contei isso já aqui, né, Lince? Eu acho da informação que eu tive do Divaldo Franco, contei, né? Foi semana passada que eu contei? Não? Faz mais tempo, né? A gente começa a ficar velho e começa já a saber se foi semana passada ou o ano passado. É que o tempo está passando muito rápido também, né? Uma pessoa muito querida nossa, quem conheceu aqui é a Glória Martins, pessoa das almas mais novas que a cidade de Pelotas já teve, que eu tive a honra de ter sido acolhido por ela quando eu vim estudar medicina em Pelotas. Ela me acolheu na casa dela, né? Foi a minha mãe pelotense aqui, e ela, nós convivemos muitos anos, inclusive ela recebeu o Divaldo se hospedava na casa dela muitas vezes, né? E ao final da existência dela, há alguns anos atrás, ela contraiu um câncer muito doloroso, né? E ela lutou muito contra esse câncer, mas ela acabou desencarnando. Teve um processo demorado, ela foi morar em Porto Alegre. Ela teve tratamentos muito bons, profissionais muito competentes, mas a doença venceu. E agora, no ano passado, no congresso da federação, quando nós estávamos juntos lá em Gramado, autografando, o Divaldo estava autografando o livro dele e eu estava do lado autografando o meu, né? Então nós estávamos recebendo as pessoas para dar os autógrafos e o Divaldo, em dado momento, ele diz assim: Sérgio, entre nós aqui tem uma pessoa muito querida que gosta muito de nós, com a mediunidade dele, né? Eu digo: Divaldo, quem é? Ele diz assim: Glória Martins. A Glória está aqui e está dizendo que está muito feliz de estar autografando junto comigo, né? Mas também está porque eu fiquei me fazendo uma pergunta, assim, como será que ela está? Porque a gente, quando assiste uma pessoa num processo de doença, principalmente uma doença terminal, a gente vê que a pessoa sofre demais, é um sofrimento, é doloroso, não é tranquilo, é uma coisa que leva mesmo a pessoa junto. E quando desencarna de um jeito triste para quem fica aqui olhando, né? E eu pensava assim, será que ela já se desligou dessas impressões? Será que ela ainda está padecendo de alguma coisa que ficou sentindo aqui? Eu tinha isso comigo, será que ela já está bem? E aí ele responde essa pergunta, ela responde essa pergunta através dele. Ele me disse, sem saber de nada disso, ela está dizendo para ti que o câncer limpou completamente o perispírito dela. Quando ela chegou do outro lado, ela não tinha nada mais no seu corpo espiritual. Ela está completamente limpa perispiritualmente das coisas que trazia de outras encarnações. Então ela se sente como um pássaro que saiu da gaiola, livre, e tu fique tranquilo, porque ela está muito bem. Doutrina espírita. Nos mostrando que os nossos sofrimentos, quando são dignamente sofridos, quando nós sabemos lidar com eles e fazemos deles também elementos de crescimento, em dado momento passam e nós continuamos na imortalidade e vamos herdar aquilo que realmente nós construímos na nossa natureza essencial, que é a natureza espiritual. O corpo que fica é um casaco velho, né, que não serve mais. Mas aquela realidade que muitas vezes as pessoas ficam olhando, chorando e sofrendo e cultivando no cemitério, e não é lá que ela está.
Ali foi o que não servia para mais nada que ficou. Por isso que é muito importante que quando a gente perde alguém, eu acho que é importante o luto, mas também tem que saber um momento de passar o pensamento para outra natureza da realidade, que é a realidade espiritual. Saber que para quem partiu, saiu do cativeiro, né? E passou a frequentar agora uma outra escola de crescimento, e nós continuamos aqui. Choremos por nós, mas não por aqueles que já partiram e estão melhores do que nós. Eles nos pedem isso, porque o nosso sofrimento daqui, quando é muito prolongado, angustia quem está do outro lado e quer nos dizer assim: não precisa mais sofrer, chega de sofrer, porque estamos bem. Sérgio, eu acho que nesse momento a gente tem que lembrar alguém importante, Chico Xavier, que inclusive é uma passagem dele em que ele se queixa para Emmanuel, né? Que ele estava desgastado, que ele estava cansado, que ele estava doente. E Emmanuel disse para ele assim: mas o que tu querias? Tu desgastaste o teu corpo físico trabalhando. Então eu acho que ele é a figura, assim, disso tudo aí eu me lembrei dele. Do Chico Xavier. O Chico Xavier é um exemplo, né? Que desencarna aos 92 anos de idade, utilizando todas as suas energias para o... Bom, a doutora Marlene Nobre diz que o Chico Xavier, ele próprio cortou o cordão fluídico que se liga ao corpo físico, ele próprio quis coordenar o processo. Tal o estado de lucidez de consciência dele, que na hora do desencarne dele, vocês lembram como foi, né? E quando foi? Ele dizia: eu quero desencarnar o dia que o povo brasileiro esteja muito feliz. Ele já estava doentinho, já estava ruinzinho, quando estava assistindo o jogo da seleção brasileira, Brasil e Alemanha, 1992. E estava com a bandeirinha do Brasil. Na sala estava o médico dele, o doutor Eurípides, e o filho dele, adotivo Eurípides também. Os dois ali. E ele não estava ouvindo o jogo, mas ele estava ali, porque ele estava ali com atenção flutuante, enfim. E quando terminou o dia, ele sabia que o jogo foi de madrugada, quando amanheceu o dia, ele perguntou: e aí, Eurípides, o Brasil ganhou a Copa? E aí o Eurípides diz assim, o doutor Eurípides diz assim: sim, Chico, ganhamos, somos pentacampeões. O povo estava nas ruas já, comemorando o pentacampeonato, felizes. Chico Xavier então fecha os olhos e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E desencarnou. Não morreu, se desprendeu do corpo, que nem um cometa, né? Que parte para uma outra esfera lúcida, com a consciência do significado da sua vida, deixando um exemplo. O povo brasileiro estava feliz. Ninguém olhou para a morte do Chico. Ele não precisava disso. Os grandes homens, eles não precisam dessa atenção. Eles levam consigo a nobreza da consciência tranquila e deixam um exemplo, né? Então, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Ele fala aqui: pois é, mas o completista, aquele que desencarna nessas condições, na outra encarnação ele tem o direito de escolher o corpo que quiser. Vejam que maravilha! Olha aqui, está aqui, ó. O completista, na qualidade de trabalhador leal e legítimo, pode escolher à vontade o corpo futuro. Olha aí, né? Quando ele vai regressar à crosta em missões de amor e tá. Aí o André Luiz diz assim: pá, mas então quer dizer que as pessoas, eles quando reencarnam, devem reencarnar então em corpos impecáveis. Ele pergunta, né? E aí olha só o que o Alexandre responde para ele: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis. Quanto às linhas exteriores, solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio,
durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Porque um espírito, por mais que tenha mérito, ele sabe do risco que é de nascer bonito, rico, poderoso, porque a chance de ele perder tempo com essas coisas é muito grande. Numa sociedade onde o que vale é isso, é muito complicado o espírito, por mais evolução que tenha, não sucumbir a estas dificuldades, a estas facilidades, né? E ele acabar se desviando, né? E aí tem uma citação logo a seguir, né? De uma moça, de um espírito que estava por reencarnar na condição de completista, e ela, olhando o plano, né, recebeu um mapa do futuro corpo. Ela recebeu lá o menu do futuro corpo, né? O cardápio. E ela olhou o futuro corpo e era um corpaço daqueles que né, candidatas a maiores mudanças de insatisfação, querem se transformar em Miss da noite para o dia, né? Essa tinha esse direito, já ia reencarnar. Já pensou, Juliana, se pudesse reencarnar assim, não precisava cirurgia plástica mais, né? Ia ser uma tragédia, né? Ia ser um horror. Aí o que ela faz? Desejo, ela pede para o espírito ali, olha só, gente. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Olha só o que ela pediu, gente. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta do planeta, dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa em que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Olha só o cara pediu, para ter problema de tireoide. Como sabe Manassés, que era o mentor que estava ali, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Ela pediu para nascer com problema de tireoide, ela lutar a vida inteira contra a obesidade. Claro, gente, nós não estamos dizendo aqui agora, né, que a pessoa tem que se aceitar de qualquer jeito. Não. Obviamente que se a pessoa pudesse melhorar, se ela vai se tornar uma pessoa melhor, se ela puder fazer fisicamente uma melhora nela, se ela vai se tornar uma pessoa melhor, não é à toa que os avanços que nós temos na medicina chegam à Terra também. É a providência divina. Quer dizer, é o plano de Deus na Terra para que a gente evolua. Agora, isso aqui serve para os exageros. Porque às vezes a pessoa está lá, sem sair de casa, se odiando fisicamente, fazendo tratamentos e dietas doentes, né? E foi ela que pediu. Se ela fosse daquele jeito que ela se imagina, ela iria cair gravemente em quedas que já teve em outras encarnações e não consegue superar. Então, na medida em que a pessoa se aceita, né? Se a pessoa, é muito importante se aceitar. Eu posso melhorar, eu quero melhorar, sim, mas eu já me aceito. O segredo da felicidade da gente é a gente se aceitar, a gente se gostar. Desde já. Porque se a gente não aprende a fazer isso, não vai ter melhora que a gente possa fazer na gente que vai ser o suficiente. Vai ser sempre insuficiente. Porque é uma competição interminável de beleza. É um concurso de beleza que não tem fim. É uma competição entre as pessoas que cada vez é mais estimulada. E ele já chamava atenção para isso nesta obra fantástica, mostrando assim que a reencarnação nossa não é para isso. Isso não pode ser um fim em si mesmo. Isso aqui pode ser um meio. O nosso corpo, o nosso dinheiro,
a nossa fama, os nossos talentos são instrumentos para que a gente possa evoluir e contribuir para que as pessoas que estão na volta da gente também evoluam. É para isso. Porque tudo isso fica. No momento que desencarna, fica o corpo, fica o dinheiro, fica a fama, fica tudo. Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo emprestado. Né? Tudo consignado. Corpício é consignado. Veja só. Pois é. Então, sobre isso a reencarnação. Voltamos. Aqui chegamos. Aqui estamos. Estamos vivendo uma experiência fantástica. No momento em que a humanidade se debate entre valores. E nós precisamos conhecer essas realidades. Precisamos conhecer a nossa natureza essencial. A AME Pelotas, assim como todas as AMEs, tem esta proposta: tornar esses assuntos científicos acessíveis, para que os conhecimentos espirituais façam parte da natureza do conhecimento ordinário das nossas vidas. Particularmente nós, aqui estamos com um grande número de médicos aqui, que bom, está cada vez mais aumentando. A gente precisa conhecer isso. Porque na hora da gente orientar um paciente, nós temos que ter nem tanta coisa para dizer, mas muito mais entender além dos conhecimentos que a gente recebeu. Porque tendo esse conhecimento a mais, a nossa postura muda, o nosso olhar muda, o nosso jeito de atender muda, a nossa proposta muda, a nossa medicina muda. E a nossa medicina precisa disso. Precisa se espiritualizar. Precisa avançar na direção de novos paradigmas. Porque independente da área que a gente atue, nós estamos lidando com almas que reencarnaram. Muitas delas, nós nos incluímos nisso, através desses processos difíceis de várias encarnações, de várias vidas. Né? E as doenças, frequentemente, elas são vias de tratamento que as pessoas precisam ter que passar. Né? Então, uma doença, muitas vezes, é obviamente que nós precisamos tratar para ajudar a melhorar, mas é muito importante tirar o aprendizado. O que extraiu dali? O que a pessoa está podendo ter transformado nela como ser humano, como pessoa, para ser uma pessoa melhor. Né? E a reencarnação é esta válvula de recursos divinos, né? Que a espiritualidade nos coloca à disposição, que Deus nos coloca à disposição na sua bondade infinita, para que a gente consiga atingir aquilo que Jesus, né, veio nos ensinar. Quando se encontrou com Nicodemos, no seu Evangelho, e disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O nascer de novo é essa condição necessária que estamos passando e que passaremos sempre até atingirmos as condições de evolução melhores para a nossa evolução espiritual. A reencarnação, ela, o dia que for aceita cientificamente, eu acho que nós não estamos distantes disso. Nós teremos uma grande revolução no conhecimento. Porque uma vez aceita a reencarnação, fica constatada a imortalidade da alma. Uma vez constatada a imortalidade da alma, fica constatado que nós não somos o corpo. A sociedade obrigatoriamente terá de deixar de ser materialista. Obrigatoriamente. Porque uma vez a nossa natureza sendo imortal, os valores não podem ser apenas que se encerram dentro de uma vida física. Precisam ser outros. Ora, se nós vamos continuar vivendo, depois da morte, nós viremos para o mundo físico outra vez, que coisas nós precisamos levar na mão? Vejam a quebra de um paradigma inteiro em cima de um conhecimento novo. A reencarnação
ela nos devolve a responsabilidade pela nossa própria vida, pela existência. Eu não estou aqui por graça divina, que vou ganhar o céu ou o inferno, por prêmio ou por castigo. Não. Eu terei depois o exato pagamento do que eu fizer hoje. Portanto, está nas minhas mãos, sob a minha responsabilidade agora, o que eu vou ter depois. E o que eu estou me queixando hoje é a responsabilidade minha do que eu fiz antes. Então eu não tenho do que me queixar. Nós resgatamos a nossa responsabilidade. A reencarnação nos devolve a maturidade. Nos tira da posição de vítimas passivas. Nos tira da condição de sujeitos que não têm participação nenhuma no seu destino. Então, esse conhecimento da reencarnação, ele é fundamental para que a gente tenha a nossa dimensão perfeita de quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos. A reencarnação, logo que aceita cientificamente, passará a ser motivo de aceitação em todas as religiões. Porque a reencarnação não é um conhecimento de propriedade da doutrina espírita. Assim como a Terra sempre girou, e a igreja achava que a Terra era o centro do universo, até que alguém pôde demonstrar que não, e isso passou a ser um assunto que não se discute mais, do ponto de vista religioso, porque é uma realidade científica. Também a reencarnação será uma realidade científica uma vez constatada, e passará a ser assunto ensinado também em qualquer religião. Então vejam, é a forma de unificar os conhecimentos, né, e de desaparecerem algumas diferenças que nos tornam incompatíveis em algumas discussões. Né? Imaginem quando a reencarnação for aceita cientificamente, nós poderemos conversar com católicos, evangélicos, muçulmanos, dentro de uma mesma linguagem. Porque, uma vez aceitando os princípios fundamentais, nós podemos divergir em algumas formas de manifestação religiosa. Um gosta de um jeito, outro gosta de um outro. Muito bem, as religiões continuarão existindo, mas os princípios basilares não. Tem que ser solidificados para que a existência humana ganhe em dignidade, o ser humano possa, de fato, evoluir. Eu acho que uma vez esse princípio da reencarnação sendo aceito, nós teremos uma quebra completa de paradigma da nossa cultura humana. Está faltando realmente esse ponto, esse eixo fundamental de entendimento da vida, da imortalidade, da possibilidade, da pluralidade das vidas, né, das várias existências que nós temos. Muito bem, gente. Perguntas? Temos ainda uns 5 minutinhos. Estamos encerrando esse primeiro mês de atividades da nossa AMP Pelotas. Continuaremos no mês de abril. Teremos também... Herodito, quer dar alguma informação sobre o departamento acadêmico? A Vera já falou sobre o dia 27, que é o nosso primeiro encontro. O primeiro encontro, semana que vem, das 18 às 19, para o departamento acadêmico, para aqueles estudantes que queiram participar do nosso departamento acadêmico, a primeira reunião. Né? E nós, então, gente, voltaremos em abril. Vocês são convidados. Ainda temos vaga para... Temos que fazer uma recontagem. E hoje não deu para recontar. Não deu? Então, mas aí estamos já com um grupo já bem bom, né? Mas acredito que se pessoas queiram ainda se aproximar, né? Se apressem, porque logo ali, né, as portas da reencarnação também têm seus limites. Vocês sabiam, uma informação para vocês, que os espíritos informam que o número de desencarnados é 6 vezes maior, 6, né? Eu acho que é 6 vezes maior do que o de encarnados. Que a população do nosso planeta, entre encarnados e desencarnados, nós temos mais ou menos entre uns 6,5 e 7 bilhões, então seria em torno de 40 bilhões de espíritos que orbitam na nossa psicosfera do planeta. Existem
uma concorrência de 6-1. Aí. Essa turma toda quer reencarnar. Portanto, a partir de hoje, nós estamos proibidos de pensar em morrer. Porque pensar em morrer é de uma falta de inteligência terrível. Porque para vir é uma briga. Aí depois que chegar aqui, quer ir para lá. E quando chegar lá, vai dizer, puxa, mas era lá que eu tinha que estar. E agora não pode mais, tem 6 na frente. Então o nosso lugar é aqui mesmo, tá? E nem todos vão poder voltar. Porque rezam algumas informações que, diante das transformações que o planeta está passando, muitos não reencarnarão mais no planeta. Estarão destinados a reencarnarem aqui os mansos e pacíficos, conforme Jesus apregoou. Os outros vão para o planeta dos macacos. Voltar lá direitinho, pensar o processo evolutivo em outros planos. Flavinha, faz a prece de encerramento para nós hoje. Então vamos acompanhar a oração que a Flávia, nossa vice-presidente da Pelotas, né? Viu só? Posso ajudar em alguma coisa? Então vamos agradecer essa noite, que a gente fica com saudade quando termina a nossa quinta, logo que chegue o próximo encontro. Então nós vamos dizer, mestre amigo, muito obrigado por nós termos conseguido chegar até esta casa, que nos acolhe com tanto amor, tanta harmonia, um preparo incansável desses queridos amigos que muito antes de nós chegarmos, aqui já se encontram preparando o ambiente, harmonizando e deixando ele repleto de fluidos benéficos, salutares e necessários para nosso corpo e para nossa alma. Muito obrigada à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos recebe com carinho, que nos envolve e que nos estimula e nos intui a continuarmos essa tarefa que não é fácil, mas que é tão necessária e que foi por nós mesmos muito pedida antes de chegarmos aqui. Que todos nós possamos chegar nos nossos lares repletos dessas bênçãos que aqui recebemos e que na próxima quinta possamos todos nós estarmos juntos, esperançosos, animados, para continuarmos essa tarefa de aprendizado e também de muito trabalho. Muito obrigada pela companhia de todos e que possamos voltar para os lares com muita paz. Que assim seja.